A população anda assustada, preocupada com a febre maculosa. Uma febre que fez vítimas no centro-oeste do Brasil. Em Teresina tem 2 casos suspeitos de febre maculosa, nesse momento em investigação. A informação consta do boletim epidemiológico que foi divulgado pela Fundação Municipal de Saúde. A médica infectologista Amparo Salmito comentou hoje, ao vivo, no programa Notícia da Manhã, a respeito desses casos que estão sendo tratados em Teresina. A família relata que são crianças que moram na zona urbana, mas vão, para a zona rural, e relata também a possibilidade de contato com carrapato, porque na realidade a febre maculosa ela é expressa pelo um agente que a gente chama Rickettsia, e esse agente ele é veiculado pelo carrapato. Então, quem porta carrapato? Cão, gato, animais selvagens, todos eles, e aqui capivara, Então, todos esses animais, eles são passíveis de ter o carrapato. O próprio Ministério da Saúde permite que a gente trate, porque é uma doença grave, antes de receber os resultados conclusivos, de forma que elas estão sendo tratadas tão bem, e a gente atendeu e mandou que fosse fazer o tratamento em casa. A doença tem formas leves e graves. Quanto aos sintomas, a médica também explica como perceber e diferenciá-los. O sintoma começa com febre, dor de cabeça, moleza no corpo e aparece o que a gente chama de exantema, que são aquelas manchas vermelhas. Se o processo continua, esses sintomas se acentuam e as manchas podem se transformar em lesões maiores e pode haver um comprometimento de todos os órgãos, do baço, do fígado, até do sistema nervoso central, fazendo uma forma grave que pode levar à morte. O carrapato que provoca a febre maculosa e o carrapato comum, que é encontrado em cães, são muito parecidos, mas existem diferenças. Com a ajuda aqui do nosso telão, nós vamos mostrar para você no Jornal do Piauí como é que funciona ou qual é a diferença básica entre os 2 animais. Esse é o carrapato comum, que é encontrado nos cães. Aqui são é a evolução do carrapato, aumentando de tamanho até chegar à fase adulta. E aqui o espécie macho e fêmea do carrapato comum encontrado em cães. O carrapato que provoca a febre maculosa é o chamado carrapato estrela, que é esse outro aqui que você vai ver agora na imagem. O carrapato estrela tem essas características, A coloração é diferente também o desenho que se forma nas costas, no dorso do carrapato. Porém, a comparação desse carrapato para o carrapato do cão, esse aqui é o que dá na capivara, que aparece nas capivaras e que provoca a febre maculosa. É difícil de ser vista a olho nu ou então os leigos entenderem. O importante é evitar o contato, por exemplo, com a capivara. Os animais precisam ser afastados de nós para evitar o contágio? É o que nós vamos saber agora ao vivo a respeito desse assunto. Quem traz os detalhes para nós é o repórter Tiago Melo. Tiago, os veterinários, principalmente, têm acompanhado de perto. Afinal de contas, trata-se de um animal que está ali parasitando em outro animal de maior porte. Boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. O nosso objetivo aqui é informar, Então, primeiro vamos esclarecer que essa doença não é transmitida de pessoa para pessoa, mas há a necessidade de se ter conhecimento para, em caso do aparecimento de um carrapato, por exemplo, no seu animal doméstico, você saber discernir ali o que causaria um risco de pegar a febre maculosa ou não. A gente vai conversar a partir de agora com o médico veterinário Ícaro Duarte, a quem a gente deseja uma boa tarde. Ícaro, o Joelson mesmo comentava agora há pouco que o hospedeiro preferencial do carrapato estrela é a capivara. E a capivara é um animal que está distante da realidade de muitas pessoas. Por que a gente precisa tomar cuidado? De que forma isso pode se aproximar da nossa realidade? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos assistem. Muitas vezes a gente num passeio, por exemplo, Parques Lagoas do Norte, aqui em Teresina, em algumas propriedades, principalmente propriedade rural, a gente vai ter alguma espécie de lagoa, algum lago, e muitas vezes
vezes as capivaras, que são os hospedeiros principais do carrapato estrela, ficam nessas propriedades, ficam nesses lugares meio aquáticos, né? Elas gostam de muita umidade, bastante água. Então, muitas vezes, a gente, sem querer, a gente acaba se deparando com esses animais no momento de fazer uma trilha. Hoje não é incomum vários tutores passearem com seus animais em locais de trilhas, de fazendas, de sítios. Então, não é incomum também os carrapatos terem contato com os animais terem contato com esses carrapatos. Então, é mais nesses momentos, assim, de trilha, de passeios, às vezes até de um lazer, de um final de semana dentro de um sítio, de uma propriedade mais rural, que a gente vai ter contato com esses carrapatos. O animal doméstico, ele vai apresentar algum sintoma? Sim, ele pode sim demonstrar algum sintoma, né? No animal doméstico, a gente não fala especificamente de febre maculosa, a gente fala de rickettsiose, que a febre maculosa no ser humano é causada pela Rickettsia ricketts, que é uma espécie de bactéria. Nos cães, a gente já fala sobre rickettsiosis mesmo. Então, nos animais, a gente vai ter sinais muito inespecíficos, e aí vem o grande problema da doença. Apatia, prostração, letargia, falta de apetite, vômito, diarreia. Pode surgir algum sintoma vascular, né? Alguma manchinha na pele desse animal, alguma coisa assim, algum ferimento, pode causar necrose por conta da vasculite que essa bactéria faz no animal, pode causar alguma necrose, alguma coisa assim. Mas são sinais, no geral, bem inespecíficos e que também se confundem com outras hemoparasitoses que os cães podem ter. Principalmente a gente chama de doença do carrapato. Hoje em dia eu sempre coloco que é um complexo de doenças que o carrapato pode transmitir. Dentre elas, as rickettsiosis. Há alguma forma preventiva ou algo que se possa utilizar, por exemplo, no animal ou algum procedimento a se adotar? Se, por exemplo, eu vou para uma propriedade rural, uma chácara, quando eu retorno para casa, observar algum aspecto ali no meu animal para prevenir isso? Sim, aí a gente coloca que utilização dos preventivos contra carrapatos, né? A gente tem preventivos de altíssima qualidade com uma tecnologia muito interessante no mercado, que são os comprimidos. A gente dá um comprimido para o cão e esse único comprimido dura aí 30, 35, podendo durar até 12 semanas na corrente sanguínea do animal. Então, no caso de o animal consumir algum desses comprimidos, ele vai passear com seu tutor, vai passear, fazer o que for, o carrapato vai subir no cão, chupar o sangue dele e dentro de 4 a 6 horas esse carrapato morre. E nesse tempo, muitas vezes ele não consegue transmitir doença. E aí, infelizmente para o ser humano, a gente não tem uma medicação igual para se proteger contra esses ectoparasitas. E aí as dicas são, quando for passear com seu cão nesses ambientes, roupas claras, chegar em casa se examinar, né? Principalmente se você vê capivaras, animais mais silvestres, se examinar também o animal, né? Não é porque ele está com um preventivo de carrapatos em dias que eu não vou examinar ele ao chegar em casa. Pintei esse animal, vê lá, abre o pelo dele, vê se não tem algum carrapatinho. Se tiver muito cuidado também na hora de retirar um carrapato desse, porque nesse momento já há relatos de pessoas, de trabalhadores em abrigos que se contaminaram de febre maculosa no momento de remover o carrapato do cão. Foi picado? Não acabou sendo picado, mas ele espremeu o carrapato, o sangue do carrapato saiu e acabou contaminando essa pessoa. Então isso já tem relatos em estudos mostrando esse tipo de infecção. Então muitas vezes não é nem só a picada do carrapato, outras formas também pode transmitir. E vale ressaltar que a capivara, ela não é o vilão dessa história, tá? Não vamos fazer nada com as capivaras, elas são um importante animal dentro do nosso ecossistema, né? E os cães, eles são hospedeiros acidentais, assim como o ser humano. Muito obrigado, Ícaro, pelas explicações e essa dica aí do final, ó. Não vão desencadear uma caça aí às capivaras. A situação está controlada, o necessário é tomar os devidos cuidados. Joelson.